comente os superchats. Então, primeiro, sobre a questão do Putin, o Putin, na realidade, ele está fazendo um papel estratégico ali nessa fala, denunciando o fato de que a Europa está apoiando a Ucrânia, está ultrapassando alguns limites que eram aceitáveis, né? Na prática, em termos de uma compreensão internacional pautada nas relações internacionais, nas tradições das relações internacionais, a forma como a Europa tem apoiado a Ucrânia, na prática, deflagra uma guerra direta entre Ucrânia, sim, Europa, então como um bloco, mas muito mais Europa utilizando a Ucrânia versus a Rússia do que qualquer outra coisa. Então, não tenho dúvida de que esse elemento que o Putin fala, ele está reivindicando essa questão, mas não significa que essa guerra vai acontecer. O que ele, na prática, está fazendo é que, diante da inteligência ucraniana, na maneira de responder a ele, causando até uma certa instabilidade na sociedade russa, ele tá tentando construir um caminho de diálogo que ele não vai abrir mão, de manter os territórios que ele já conquistou. Então, isso é um ponto que ele não vai abdicar de forma alguma, né? E vejam, essa história da guerra russo-ucraniana, os principais generais russos, quando davam entrevistas em 2022, eles diziam que a guerra ia até mais ou menos 2027, 2028, porque eles já planejavam uma guerra extensa diante da maneira como a Ucrânia respondeu aos primeiros dias de guerra. É muito provável que, se continuar sem negociação, ela vai ultrapassar esse prazo aí. A previsão vai ser falha e a guerra vai ultrapassar esse período. Sobre os inimigos do Ocidente. Os inimigos do Ocidente, na prática, são os inimigos da OTAN. Não tem... O Brasil foi declarado como inimigo do Ocidente pelos Estados Unidos, nas últimas ações do governo dos Estados Unidos e nas declarações do Donald Trump. Então, daqui a pouco, os inimigos do Ocidente vão incluir os satélites do Ocidente, como, por exemplo, países da América Latina não alinhados ao trumpismo. Infelizmente, é muito provável que a Keiko seja laureada presidente do Estado peruano, e vai ter mais uma aliança do Trump para ele fazer uso aqui na América Latina, e a gente vai ter que lidar com esse cenário. Só fazer uma correção aqui porque é uma monarquia completamente irreal, e cada vez mais irreal, porque a realeza sofre de uma enorme crise moral, e essa crise moral ocorre também no Reino Unido, mas no Reino Unido a monarquia é mais sólida do que na Espanha. Eu falei que o Pedro Sánchez era presidente e ele é primeiro-ministro, obviamente. Mas ele é presidente do governo, como eles chamam, né? Presidente do governo. Né? Mas o papel dele dentro do Estado espanhol é maior do que em outros parlamentarismos, né? Na realidade, de certo modo, se aproxima de uma soma do papel do presidente, de alguns aspectos do papel do presidente em Portugal. Eu acho que o modelo português é bem melhor do que o espanhol. Obviamente, acho extremamente lamentável qualquer estruturação monárquica. Eu sou completamente republicano, mesmo diante do fato de que a questão da igualdade entre os homens, ela está na lei e não está na prática, e em todos os países do mundo é assim. Mas eu acredito na república infinitamente mais. Aliás, não acredito em nada na monarquia, né? Não acho um regime minimamente honesto, porque não consigo aceitar um homem, uma mulher submetido a outro homem, outra mulher. Nem no rei Pelé, no rei Roberto Carlos ou no reizinho do Parque, Rivelino? Não, aí é outra coisa, que aí é o esporte. No esporte não existe soberania nem cidadania em risco. Aí o Pelé, ele é rei, e eu vou dizer uma coisa para você, que eu viralizou até um post meu no Twitter, que eu falei que o GOAT, já que eu estava falando isso porque a geração do meu filho, que por sorte não pensa como a geração dele, os amigos dele também não pensam como a geração dele, eles acham que o Messi é o GOAT do futebol, né? Que é o fora de comparação, é o mais poderoso de todos, né? E eu falei que só tem dois esportes que você tem dois GOATs indiscutíveis: futebol com Pelé e o basquetebol com o Michael Jordan.
por um motivo bem básico. Qual que é a camisa mais importante? Entre todos os outros, eu podia passar o dia aqui falando da superioridade do Pelé e do Michael Jordan. Mas o motivo mais básico, a camisa que designa o melhor jogador de cada time, de cada era, é a camisa 10. E antes do Pelé, que recebeu a 10 por motivo meramente de sorte, o que prova que ele que construiu o legado da camisa 10, antes do Pelé, o 10 era apenas um número. E antes do 23, do Michael Jordan, o 23 também era apenas um número. Você vai nos Estados Unidos e fala 23 para as pessoas, automaticamente elas entendem que você está falando do Michael Jordan. Você vai conversar com jogadores de futebol que não conseguem alcançar a 10, a opção deles, e muito competitivos, a opção deles é pela 23 do Michael Jordan. O Kobe utilizou a 8, o Sócrates utilizou a 8, Ronaldo Fenômeno, que eu, futebolisticamente, sou apaixonado por ele, utilizou a 9, que é a camisa que eu usava. O 9 é uma conquista coletiva. Se convencionou que o centroavante é o camisa 9. Então, é uma conquista da posição. A gente compartilha um legado coletivo, mas a 10 quem fez foi o Pelé. E o Pelé, tudo aquilo que ele fez, hoje os outros fazem, copiam, e muitas vezes sequer sabem que copiam. Esse é o tamanho do Pelé. Tem esses vídeos que circulam na internet que são maravilhosos, que o Pelé fez tudo antes de todos os outros imaginarem que era possível fazer. E é o Edson Arantes do Nascimento que o Brasil deveria colocar o nome do aeroporto do estado de São Paulo, que é o principal aeroporto do Brasil, de Edson Arantes do Nascimento, porque o Pelé nasceu em Minas, que é um prazer para qualquer pessoa que nasce naquele estado abençoado, nasceu em Minas, mas fez a história dele em São Paulo. E o maior aeroporto não se pode chamar de André Franco Montoro. Eu tenho o maior respeito pelo Montoro, mas é preciso ter um pensamento estratégico, né? É impressionante que o quanto que o Pelé não é comemorado, por exemplo, como Ayrton Senna. E me desculpa, Ayrton Senna, o Pelé é maior, não tem nem comparação. Assim, falar, o Ayrton Senna foi espetacular, mas ele não tem a superioridade que o Pelé teve no futebol. E o futebol é o esporte mais importante do mundo, é o mais importante do país. Eu acho uma vergonha o aeroporto de São Paulo não se chamar Edson Arantes do Nascimento. Eu entendo o Maracanã se chamar Mauro Filho, tentaram substituir para Pelé, eu acho que isso tudo bem, mas assim, eu não entendo porque a BR-116 não se chama Edson Arantes do Nascimento, quer dizer, a rodovia que liga o Brasil. Se existe uma coisa que determina a identidade nacional, é futebol. Não é completo, mas ele é relevante na identidade nacional. E o Pelé não é reconhecido como merecia. O Brasil vira as costas para o Pelé. Essa seleção que a gente tem hoje, que eu vou torcer por ela, etc., não tinha um jogador lá, como o Lula sempre chama atenção. E eu não lembro se o Neymar foi no enterro do Pelé. Não foi. E hoje, a propriedade da marca Pelé é do Neymar. Vocês conseguem imaginar o absurdo que isso significa? O Pelé não pode pertencer a uma família, ao Neymar pai, ao Neymar filho. O Pelé tem que pertencer ao povo brasileiro. E eu acho, Kiko, que ele não é tão reconhecido, e esse ponto eu não tenho nenhum vínculo com a pauta identitária, mas eu tenho total dedicação ao combate ao racismo. Eu acho que o Pelé não é reconhecido da mesma maneira, inclusive por ser negro, porque não tem nenhuma explicação de o Ayrton Senna ter uma rodovia que era Trabalhadores, inclusive, devia se chamar Trabalhadores Ayrton Senna, se quer homenagear Ayrton Senna. O Montoro tem um aeroporto e o Pelé, no maior aeroporto do país, não é reconhecido. Não existe um estádio de futebol com o nome Edson Arantes do Nascimento.